Olá pessoal, boa tarde, né, ou bom dia. Então eu vou estar revisando com vocês agora uma aula que a gente já viu, que foi a anatomia do sistema esquelético, né, só para a gente dar uma refrescada na nossa memória e a partir daí a gente, né, conseguir dar andamento no nosso cronograma, tá? Então vamos lá. No primeiro slide aqui, vocês inclusive já têm esse slide, não é? Que aí traz conceitos básicos do que vem a ser o sistema esquelético, tá? Então a gente já sabe que ele vai ser composto aí tanto por ossos como cartilagens também, sendo que o osso ele é um tecido mais compacto, né? Ele é um tecido mais consistente e as cartilagens elas são mais moles e elas geralmente são encontradas nas extremidades do osso, tá? Então, o sistema esquelético ele vai possuir aí basicamente 5 funções principais. Então, nós vamos ter a função de sustentação do organismo, tá? Proteção de estruturas vitais, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais de cálcio, por exemplo, e função hematopoiética. A função hematopoiética, pessoal, é justamente a produção aí de células sanguíneas, tá? Esse armazenamento de sais é porque os nossos ossos, eles são muito ricos em sais de cálcio, tá? Inclusive, um dos principais minerais que fazem parte aí na verdade, uma das principais substâncias que fazem parte do nosso sistema ósseo é a hidroxiapatita, tá? O sistema ósseo, ele também serve aí de base mecânica para o movimento, né? Então, se não fosse o sistema ósseo juntamente com o sistema muscular que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente basicamente não iria conseguir realizar essa parte, né, da nossa movimentação, da nossa locomoção. Proteção de estruturas vitais, aí nós vamos ter principalmente, olha só, os ossos aqui do crânio, tá, da nossa calota craniana, e aí esses ossos, né, da calota craniana, eles são aí os principais responsáveis, por exemplo, pela proteção do nosso cérebro. Aqui nós vamos ter, olha só, no tórax, a proteção, né, de órgãos vitais como os pulmões, o coração e por aí vai, tá? Então, os ossos, eles recebem uma classificação, tá? Então, dentro dessa classificação, é importante eu ressaltar para vocês que essa classificação, ela está relacionada à morfologia do osso, então, a forma que o osso ele vai ter, tá? Então, ele pode ser classificado, olha só, nesses 6 tipos, sendo que esses 3 que estão aqui destacados em vermelho são os 3 principais tipos de classificação. Tá bom? Então, nós vamos ver agora cada uma dessas classificações. Então, deixa eu passar aqui, olha só, nós vamos ter primeiro os ossos longos, né? O que é um osso longo? O osso longo, pessoal, ele é justamente o osso em que o comprimento, ele vai se sobressair em relação à largura, tá? Do osso. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, o fêmur, a fíbula, a tíbia, a una, o rádio, o húmero, tá? Que são os ossos aí que vão compor aí o nosso sistema, né? São os ossos que vão estar compondo o nosso sistema, os nossos membros inferiores e os nossos membros superiores, tá? Tô vendo que a resolução aqui não tá muito boa, né? Como é a primeira vez que eu tô utilizando o aplicativo, então eu vou pedir para vocês darem uma olhada no e-mail que eu enviei para vocês, porque vocês já têm essa aula, tá bom? Então deem uma olhada, estudem por lá que é melhor, e eu também vou estar anexando essa aula em PDF aqui no portal Desamais, tá? Então, vamos continuar aqui, certo? Então, nós vamos ter esses ossos longos, né? Eles têm como principal característica, né, serem espessos e tubulares, tá bom? As nossas falanges, que são esses ossinhos aqui menores do corpo, também são ossos que são classificados como ossos longos, tá? Beleza. Então, vamos aqui, olha só, nós vamos ter aqui mais ossos longos, né? Nesses ossos é importante vocês identificarem que os nossos ossos, eles vão possuir 2 extremidades, tá? Essas extremidades do tecido ósseo são chamados de epífises. O meio do osso aqui, olha só, o corpo do osso, a gente vai chamar de diáfise, tá? As epífises, né, as extremidades do osso, quando ela é aquela extremidade mais voltada para a raiz, por exemplo,
O que é a raiz do membro superior? A raiz do membro superior são os ombros, tá? A clavícula, certo? A clavícula, e eu esqueci o nome do outro. Enfim, aqui no membro inferior, quem é a raiz do membro inferior? São os ossos aqui que vão estar compondo o meu quadril, tá? Então, aquela extremidade que vai estar voltada para a raiz, tá, daquele membro é chamada aqui de epífise proximal. Lembra que próxima é de proximidade. Então, essa epífise aqui, essa extremidade do osso que está voltada mais aqui para a raiz do osso é chamada de epífise, certo? E essa outra extremidade aqui, que está mais longe da raiz, tá, do membro inferior, no caso eu chamo de diáfise, tá? Vocês estão vendo aqui, olha só esse vermelhinho no interior do osso, isso daqui é o canal medular, é onde são feitas as nossas células sanguíneas, né, que nós vamos estudar também nas aulas de histologia, quando nós estivermos, né, vendo aí o tecido hematopoético, tá? Então, a produção de células sanguíneas ocorre aqui nessa porção medular, no interior dos nossos ossos, certo? Revestindo os nossos ossos, tá? Se vocês olharem direitinho, um osso, ele é todo revertido, né? Vocês já devem ter visto um osso. Então, o osso, se você olhar, ele é todo revestido por um, né, tecido esbranquiçado, bem compacto, bem duro, tá? Então, esse tecido eu chamo de substância compacta, tá? Ou osso compacto. No interior do osso, geralmente o osso ele é mais poroso, tá? Ele é cheio de poros. Então, essa região do osso eu chamo de substância esponjosa, tá? Ou também chamado de osso esponjoso, certo? Então, aqui nós vamos ter, olha, os ossos curtos, né? Nós acabamos de ver aí os ossos longos, tá? E agora a gente passa aqui para os ossos curtos. Os ossos curtos, eles apresentam uma equivalência, né, das 3 dimensões. Então, são ossos que você não vai conseguir, né, diferenciar o tamanho, né, em comprimento e em largura. Geralmente, o comprimento e a largura desse osso, eles se equivalem, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, os ossinhos, né, que vão estar aí antecedendo as nossas falanges, esses ossos aqui do tarso, tá? Nós vamos ter o tarso e nós vamos ter o carpo, certo? O carpo é a região das mãos, tá? Então, esses ossos que compõem aqui, esses ossos pequenininhos que vão estar compondo a raiz da nossa mão, a gente chama de carpo, tá? E esses ossículos que vão estar compondo a raiz aí dos nossos pés, a gente chama de tarso. Esses ossículos são ossos curtos, tá? Mas quando a gente vai para as falanges, olha só, que são esses ossos aqui, que também, né, eles são ossos pequenos. Se você prestar atenção, eles são ossos onde o comprimento desse osso se sobressai em relação à largura. E ele tem um formato tubular. Que osso é esse? Ele é um osso longo, tá? Então, aqui as falanges, elas são classificadas como ossos longos. Olha, estou mostrando aqui as falanges do pé, né, no caso. E aqui nós temos as falanges das mãos, tá? Que compõem aí os ossos das mãos. Então, as falanges são classificadas como ossos longos em relação... Em compensação, esses ossos aqui que vão fazer parte, né, do carpo e do tarso são ossos curtos, tá bom? Então, bora lá pro próximo slide. Então, no próximo slide, nós vamos falar do terceiro tipo de osso, tá? Que é o osso laminar ou osso plano. Esse tipo de osso, olha só, ele vai ter um aspecto de lâmina, tá? E se vocês olharem aqui na figura direitinho, o que a gente tem? Uma camada, né, de tecido ou de substância compacta. Aí, aqui no meio, nós vamos ter uma substância esponjosa. E mais aqui embaixo, essa outra substância aqui embaixo é outra substância compacta, tá? Então, o osso laminar, ele vai ter esse aspecto, certo? Ele vai ter essa característica aqui, ele vai ser como se fosse um sanduíche, sabe? Já viram um sanduíche? Nós vamos ter aqui, né?
o osso, a substância compacta, um osso esponjoso no meio e a substância compacta, né, embaixo. Então, isso é uma característica do osso laminar ou plano. Onde é que a gente encontra o osso laminar ou plano? Nós temos aqui como principal exemplo os ossos aí que vão compor a nossa calota craniana, tá? Nós vamos ter esse osso aqui, olha, que está localizado na região anterior do crânio, que é chamado de osso frontal, tá? Nós vamos ter aqui, olha só, que não está ilustrado, né, muito bem nessa figura aqui, mas se eu pegar bem aqui essa região desse osso aqui, olha só que vocês estão vendo, isso aqui é o osso parietal, tá? E se eu descer um pouquinho mais para baixo, aqui na porção mediana ainda do crânio, a gente vai ter o osso temporal, que é localizado aí, tanto parietal como temporal, ele está localizado aí nas laterais do nosso crânio, tá? Se eu for aqui para essa porção posterior do crânio, o que a gente vai ter? O occipital, tá? Então, esses são os ossos que vão estar compondo a nossa calota craniana, tá? E eles fazem parte aí eles têm como classificação, né, são ossos laminares. Aí eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, né? O osso temporal, que ele vai ficar mais ou menos por aqui, tá? O osso temporal, ele fica mais ou menos por aqui. Pronto, aqui onde tá aqui a pontinha da seta, olha. Vocês estão vendo onde está a estrelinha? É aqui que vai ficar o osso temporal. O osso temporal, né, ele tem assim uma parte laminar, uma parte dele é tubular também, então ele acaba recebendo outra classificação, como ele é uma mistura, né, de morfologias aí, ele é todo diferente, ele é o diferentão aí do crânio, então esse osso ele vai receber outra classificação, ele é classificado como osso irregular, mas os outros ossos, como o occipital, né, o parietal e o frontal, todos eles vão entrar nessa classificação de osso laminar ou plano, tá bom? Próximo slide, o que a gente vai ter? Né? Ah, tá aqui, olha, tem mais figuras aqui de osso laminar ou plano, certo? Então, nós vamos ter aqui, olha, qual é a função do osso laminar ou plano? Ele tem função de proteção e geram grandes áreas de inserção de músculos, tá? Então, nós temos aí como exemplos o osso frontal, parietal e o occipital. Vamos localizar eles agora? Então, olha só, o frontal é o que sempre vai estar aqui na região anterior do crânio, tá? Então, esse é o frontal. Esse daqui é o parietal, que ele vai estar nas laterais do crânio, só que é uma lateral medial, tá? E aqui a gente vai ter nessa porção posterior do crânio o occipital, tá? Então, esses três, eles fazem parte aqui dos ossos, né? São classificados como ossos laminares ou também ossos planos, tá? Outro tipo de osso plano é a escápula, tá? A escápula, né? É o que a minha avó chamava de pá, tá? A minha pá tá doendo, né? Então, ela realmente tem esse aspecto de pá, certo? Então, olha só, a escápula, ela faz parte aqui da raiz dos membros superiores, tá? E ela vai receber essa classificação de osso laminar ou plano. Outro grupo de osso laminar ou plano, tá? São esses ossos aqui que pertencem ao quadril, tá? Mas aqui eu vou trabalhar com vocês, né, na próxima aula, porque a figura aqui não tá muito boa. Certo? Então, esses ossos aqui, né, espero que vocês tenham ficado aí sabendo agora de tudo de osso laminar ou plano. Vamos aqui para os ossos alongados. O que é um osso longo? Lembra que eu falei para vocês? O que é um osso longo? É um osso que ele vai ter o aspecto de ser um osso tubular, tá? Como aqui, olha, eu tô mostrando o fêmur para vocês, tá? Então, o fêmur, ele é um osso tubular, onde a largura desse osso se sobressai em relação ao comprimento. Quando a gente vem para os ossos alongados, olha só, a gente vê que o comprimento desse osso também se sobressai em relação à largura, tá? Mas ele tem uma diferença. Qual é a diferença entre o osso alongado e o osso plano? E o osso longo? O osso alongado, tá? Ele é alongado porque ele não vai ter essa estrutura tubular. A gente vai ter, por exemplo, os ossos da costela, certo?
Os nossos ossos da costela são ossos que são alongados, né? São ossos que são alongados, mas eles não são tubulares, eles são achatados, tá bom? Então, enquanto o osso longo, como por exemplo o fêmur, ele é tubular, parece um tubo, tá? Os ossos alongados, não, eles são compridos sim, mas eles, né, são ossos que são achatados. Aí um exemplo, as nossas costelas, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide, nós vamos ter os ossos pneumáticos, tá? Os ossos pneumáticos são ossos ocos, tá? Com cavidades cheias de ar e revestida por uma mucosa, que são os chamados seios, tá? Apresentando aí um pequeno peso em relação ao seu volume. E aí eu apresento a vocês o esfenoide e o etimoide, tá? São ossos que eles ficam localizados nessa porção mais central aqui da nossa face, certo? Então, esses ossos, eles são ossos que são ocos, tá? Quando uma pessoa, por exemplo, está passando por um processo inflamatório das suas vias aéreas, sinusite, um processo alérgico, o que acontece, né? Esse processo inflamatório, ele acaba fazendo com que a pessoa produza, né, uma certa quantidade de muco, tá? E esse muco, ele vai ficar, olha, todo armazenado aqui na região dos seios, tá? Dentro desses ossos pneumáticos, tá? Por isso que quando você tá com sinusite, ou você tá com algum processo alérgico, né, um dos primeiros sintomas é a dor de cabeça, é coriza, tá? Você sente um certo congestionamento nessa área aqui anterior da face, por quê? Justamente porque ela vai estar cheia de líquido, cheia de secreção, tá? Então, devido aí a esses ossos, né, aqui da face, eles serem ossos ocos, tá? Ocos, tá? Então, a gente vai ter, olha só, o esfenoide e o etimoide, tá? Então, vou passar aqui para o próximo slide para vocês. Aqui a gente está mostrando, olha, eu estou mostrando para vocês os seios da face. Então, nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter aqui os seios da face, né? Nós vamos ter o esfenoide, tá? Que é esse osso aqui. Nós vamos ter aqui o seio frontal, tá? O seio etimoidal. Esse seio etimoidal é onde vai estar apresentando aí esse seio etimoidal, é o seio formado aí pelo osso etimoide, tá? E esse daqui é o seio maxilar. Então, esses seios são cavidades ocas que ficam aí na nossa face, tá? Então, continuando aqui, vocês já sabem agora o que é osso pneumático, tá? Nós vamos ter também os ossos irregulares. Então, o osso irregular, ele apresenta, o osso irregular, ele apresenta formas complexas e não podem ser agrupados em nenhuma das características das categorias prévias. Então, esses ossos, né, eles não têm assim uma forma, né, que ele possa entrar em uma determinada classificação. Então, por exemplo, nós temos aqui as vértebras, tá? Então, os anéis vertebrais que vai compor a nossa coluna, eles não têm uma forma definida e aí eles acabam entrando como ossos irregulares, tá? Outro osso irregular são os ossos aqui da face, olha, como por exemplo a mandíbula, tá? A maxila, tá? Os ossos nasais, que mais? Os nasais não, mas a mandíbula, a maxila, tá? O zigomático, que é o que tá aqui em verde, olha só. Então, esses são exemplos de ossos que são ossos irregulares, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Aqui eu tô mostrando mais uma vez para vocês, aqui outro exemplo de osso irregular. Lembra do osso temporal que tá aqui, né, localizado nessa região lateral inferior do nosso crânio? Então, olha como é o osso temporal. Ele tem uma parte laminar, tá? Que não é muito bem definida, ele tem uma porção aqui que também não dá para classificar em relação à morfologia desse osso, e ele tem essa pontinha aqui, né, que é um processo,
tá? Então, esse osso aqui, olha só, ele é classificado, né, o osso temporal, e ele é classificado como osso irregular, certo? Então, olha só, nós também ainda vamos ter os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides são ossos que parecem com uma semente, tá, gente? Então, nós temos esses ossos, eles também têm como característica eles estarem sempre ligados a tendões, como, por exemplo, esses dois ossinhos aqui do nosso pé, tá? Outro exemplo de osso sesamoide é a patela, tá? A patela é esse osso que ele fica à frente do nosso joelho, tá? Então, esse ossinho aqui, ele é a patela, e ele vai estar ligado a um tendão. É um osso que parece mais ou menos com uma semente, é um osso pequeno, tá? E aí ele recebe essa classificação. Dependendo do autor, a patela ela vai entrar também em outras classificações, tá? Mas aqui a gente vai utilizar ela como osso sesamoide, tá bom? Então, olha só, nós vamos ter também os ossos suturais. Os ossos suturais são ossos que são originados a partir das suturas, tá? Em uma das aulas que a gente teve, né, lá na sala, eu mostrei para vocês que durante o desenvolvimento embrionário, o crânio da criança, né, ele vai ser formado ali, vai ter algumas regiões que vão ser regiões de cartilagem, e que à medida em que esse crânio ele vai se desenvolvendo, essa cartilagem, né, ela vai se transformando aos poucos em osso. Então, chega um momento em que você começa a ter a completa substituição daquela cartilagem em osso. E aí a gente começa a ter, como se fossem assim, emendas no nosso crânio, que foi onde, né, esses ossos eles se ligaram, tá? Então, essas regiões aqui, olha só, são as chamadas suturas, é onde isso ocorreu, é onde o processo de fusão, né, de encontro dos dois ossos que estavam ali se desenvolvendo ocorreu. Tá? E aí, o que acontece? Pode acontecer na população uma variação anatômica, que é justamente o surgimento aí de vários pequenos ossos suturais. O que é um osso sutural? Esse exemplo aqui, olha só, pronto. Esse osso bem que o cursor está em cima, né, que a setinha está em cima, ele é um exemplo bem prático para vocês de osso sutural. Ele é um osso que ele foi originado a partir aí das suturas, tá? Então, você vê aqui, olha, que aqui a gente teve, né, a sutura aqui dos ossos parietais. Nós vamos ver que aqui a gente também teve a sutura, olha só, do osso occipital, e aí acabou formando aqui alguns ossinhos pequenos, né, relacionado a esse processo, a essa formação da sutura, tá? Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Essa é uma aula de classificação óssea, tá bom? E aí eu vou postar ela agora no site, na Ideias a Mais. Vocês vão dar uma estudada, eu vou passar um exercício para vocês relacionado a isso. Vocês vão dar uma estudada, tá? Vocês vão responder esse exercício e vão me enviar esse exercício, tá bom? Ficamos assim, então, aguardem as próximas aulas, tá? Porque à medida em que eu for fazendo as aulas, eu vou postando aí no canal, tá certo? Obrigada, gente. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou com saudade de vocês, tá bom? E eu espero que vocês estejam aproveitando nessa quarentena aí que a gente está tendo para dar uma estudada e já se antecipar nos assuntos, tá certo? Beijão para vocês, tá? E até a próxima!